Hoje temos um convidado especial aqui, senhor Arthur Pellegrino, meu amigo de longa data, meu companheiro de infância, meu companheiro de South by Southwest. Antes mesmo dele morar em Austin, nós fomos juntos para lá. Rafa Truman, ou Rafa Pereira, como ele é conhecido da América. Rafinha, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E você que teve rumos diferentes na sua vida aí, né? Foi como executivo, e eu acompanhei, foi como executivo para os Estados Unidos, morou muito tempo em Nova York. Mas conta pra gente, cara, como é que foi essa jornada e o que você está fazendo hoje? Que para mim é muito doido a sua startup aí, né? Super diferente, assim, pra gente que tá aqui no Brasil. Não é um negócio trivial, assim, que as pessoas levantam um dia e falam, vou fazer alguma coisa para vender para o exército. Mas conta um pouco aí de como é que sua vida parou aí onde você está, em Austin, com a sua família, e empreendendo também. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Prazer em estar aqui. Como o Guto falou aí, né? A gente, amigos de longa data, viemos lá de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E a minha jornada, eu acho que ela foi marcada sempre pelo interesse em inventar alguma coisa, e com o desejo de um dia talvez empreender e ser bem sucedido do mundo dos negócios. Mas não foi uma jornada talvez tão direta como a do Gucci, por exemplo, que já nasceu fundando empresas. Eu primeiro foi me formar como cientista da computação, porque na época aliava bastante com as coisas que eu já tinha interesse e me dava a impressão que abriria muitas portas para eu tentar experimentar, inventar como eu sempre quis, né? E eventualmente, sim, me trouxe para o mundo do empreendedorismo e hoje eu sou cofundador da OneBrief, que é uma empresa que faz software de planejamento militar nos Estados Unidos. E como eu te disse, ao longo... Olha que doido, velho. Planejamento militar, cara. O cara vende pro SEALs. Não, e o que eu mais gostei foi que ele só passou por isso como se não fosse nada. Como não, hoje em dia a gente vende software de planejamento pro exército americano. Ah, tá. E a gente pode entrar um pouco mais no detalhe na medida que vocês quiserem para entender melhor, né, como foi a jornada até aqui. Sem dúvida foi um pouco acidental, e da mesma forma que é curioso para quem escuta, é surpreendente para mim. Não é uma coisa que eu esperava fazer quando a gente começou, e foi mais um resultado de tentar errar e adaptar. Ô, Rafa, e você fez. O seu co-founder é militar, né? Ex-militar. Sim, ele mas é até de uma certa forma um pouco curioso que nem ele queria criar uma empresa que servisse o exército. Porque quando a gente se conheceu, na verdade ele tinha saído do exército e ele tinha interesse de montar uma empresa de tecnologia. É, mas ele sabia dos desafios, né, de se estabelecer como, né, uma empresa de software que vende para o governo, que vende para o exército. Tem uma série de requisitos do ponto de vista de compliance, de, né, vendas, que é bem restritivo e desafiador, assim. E para uma empresa de 2 pessoas, não era realmente muito cabível que a gente fosse fazer isso. Então ele pensou, talvez um dia, quem sabe, mas primeiro vamos fazer no mundo corporativo. Vamos criar uma ferramenta que é inspirada pela forma como o exército planeja, mas sem o desejo de vender para o exército logo de cara. Então a gente, né, começou assim, tentando não embarcar direto nessa jornada, mas no momento em que falhou, em que a recepção no mercado corporativo, porque a gente estava tentando criar inicialmente, não foi boa, a gente decidiu, de fato, tentar fazer a coisa mais difícil e com uma grande dose de sorte aí, acabou dando certo. Ô, Rafa, e isso vem muito de, de Y Combinator ou não? Não, a Combinator veio tarde, relativamente para nós, né? Vocês já estavam focados nisso quando vocês foram para lá. O pivot já tinha acontecido. A gente fundou a empresa no começo de 2019 e a gente foi parte que seria da classe, no verão americano de 2021 do Y Combinator. Então,
Já praticamente 2 anos e meio depois que a empresa tinha sido fundada, foi quando a gente participou do programa de aceleração deles. No início, a gente participou de uma outra aceleradora. Então, ao todo, a gente passou por 2. Né? No primeiro ano, a gente passou por uma outra, também em São Francisco, chamada Alchemist. E foi muito útil, na verdade. Foi durante o período que a gente estava lá que o pivot aconteceu, né? Um pouco influenciado por tudo que a gente aprendeu, tentou, e pelo aconselhamento que a gente recebeu lá. Rafa, uma das coisas que mais me fascina é a ideia de que, independente do quão brilhante os empreendedores são, geralmente a primeira ideia dá errado. Geralmente a primeira tentativa falha. Você pode entrar um pouquinho e contar pra gente como foi a primeira tentativa no mundo corporativo que deu errado? Sim, claro. Eu sempre, né, quando tenho a oportunidade de mentorar, conversar com qualquer pessoa, né, que tenha ambição em uma grande ideia, mas está ali no comecinho, a única coisa que eu falo para eles, a única certeza que você tem é que você está errado. E de fato foi a nossa história. Então, basicamente, a ideia inicial era de criar um produto que permitisse uma melhoria no processo de decisão em grupo, em empresas, né? A teoria por trás da nossa ideia é de que duas coisas ajudam na tomada de decisão. Uma é você representar as suas opções, o que pode te levar ao seu objetivo. Digamos que você tem 3, 4, 5 caminhos que você poderia seguir, todos eles que, em tese, contribuem para o seu objetivo. Representar isso de forma visual, usar o conceito de causa e efeito, né, para expressar, né, a relação entre essas ideias, e aí alguma forma quantitativa que te permitisse encontrar o caminho mais promissor, né? Então a gente imaginava que se você tem um certo dilema... Isso é o jeito que se planeja no exército. É um dos elementos. Então, em tese, a gente pegou um dos elementos, né, do planejamento militar e falou assim, acho que isso no contexto de uma empresa seria muito interessante, porque o que a gente via era que as decisões eram muito circulares, muitas vezes porque as pessoas tinham uma imagem na cabeça diferente da pessoa com a qual ela está negociando uma decisão, e uma vez que você não consegue ter o mesmo entendimento, você acaba discordando por besteira. Então, criar aquela imagem compartilhada, visual, era a ideia que a gente tinha, como princípio do que levaria a um processo melhor de tomada de decisões e, eventualmente, melhores decisões e mais lucrativas. Né? E a gente foi e criou esse produto. No primeiro ano a gente já criou, a gente conseguiu vender de uma forma razoavelmente, né, encorajadora, assim. Mas o que a gente via é que quem comprava não usava. E aquilo ali meio que colocou uma pulga atrás da orelha, né? E aí, estudando por que compravam e não usavam, a gente entendeu que, basicamente, o que a gente estava oferecendo era a opção de você tomar decisões com bastante rigor. Mas no mundo corporativo, rigor não é obrigatório, né? E segundo, o problema do mundo corporativo é que todo mundo tem uma agenda pessoal, algo de interesse pessoal que aquela pessoa deseja avançar, e não é toda decisão nem sempre é tomada puramente por benefício da empresa. Então, se você coloca aquilo ali de forma explícita, às vezes por benefício da empresa, funciona, mas por benefício pessoal, não. Então, tem um desincentivo em usar, né? E aí foi nesse momento que a gente entendeu um pouco da psicologia da questão, porque compravam, não usavam, e aí voltando, né, para a origem militar, não como a nossa única opção, pensando numa alternativa, mas como uma das opções que a gente estudou, a gente notou o oposto, né? É meio óbvio, né? Porque a ideia já veio dali, mas a gente notou o porquê funciona. Porque as decisões militares, elas são decisões de muito alto risco, né? Envolvem vidas, envolvem grandes investimentos. E a opção do rigor, na verdade, é uma obrigação, né? E então, naquele momento, a necessidade ela realmente existe, é um mercado que já está acostumado com esse rigor e requer esse rigor, então a afinidade ela é natural. Então a gente, né, voltou às origens, mas depois de ter aprendido uma grande lição. Ô Rafa, nós vamos falar sobre outros assuntos aqui, mas tá super legal esse bate-papo, porque você tá trazendo insights aqui que são valiosos, né, para os empreendedores. E o que eu queria ouvir, cara, e a gente não teve oportunidade depois de conversar pessoalmente, quando eu tive aí no começo do ano, você tava de férias, né?
eu estava no SXSW aí. Mas uma curiosidade que eu tenho é como é que você aprende, o que é o diferencial de uma Y Combinator? Assim, por que é tão falada? Eu tenho um fundo hoje que chama Mergus Ventures, que eu acho que, sei lá, 30% das startups que a gente investe saem de lá. E eu sou investidor de um outro fundo que chama Soma Capital, que eu acho que 100% das startups são da Y Combinator, né? Então, e você vê que são startups bem diferenciadas. Por quê, cara? Assim, primeiro, é porque eles selecionam bem, então quem vai lá para dentro já é muito bom, ou não? É tipo, porque eles selecionam ok, mas lá dentro é um negócio que transforma mesmo o empreendedor e a startup. Ó, com base na minha experiência pessoal, a passagem pela Alchemist no primeiro ano foi mais transformadora, mas do ponto de vista de alavancagem, a gente se beneficiou muito mais do Y Combinator. E é interessante porque o Y Combinator, o Alchemist foi 7 meses, né, de bastante investimento da aceleradora em nós, assim, sabe? Com mentores, com palestras, com consultoria, com eventos com investidores, muito, muito rico mesmo. Então, se do ponto de vista de um empreendedor novato, né, primeira vez, eu até diria que a estrutura do programa, né, e os benefícios que a gente teve da Alchemist valeram mais, tá? O Y Combinator eu acho que você meio que já acertou de cara. Eu acho que o grande sucesso deles está mais na seleção do que no programa em si. Eu não... eu diria, eu até aconselho pessoas que querem, né, participar do Y Combinator, na forma como eles devem pensar sobre o que eles estão realmente buscando nas empresas que eles aceitam no programa, sabe? E basicamente eles querem alguém que esteja pronto para fazer um grande lançamento ou atingir um milestone, né? Um momento de virada dentro da empresa no período de 3 meses. Então, se você já está na linha, se você já está prestes a conseguir fazer algo grandioso, né? Então, esse é o critério principal para eles. Né? Se eles estão confiantes que em 3 meses você vai fazer algo grandioso de impacto, você aceita. Então, já é uma fórmula mágica assim, né? Mas eles também investigam bastante no o perfil dos empreendedores para, no fim, porque são estágio inicial, né? Early stage investors. Eu acho que qualquer investidor de risco, o Y Combinator da mesma forma, vai apostar mais nos fundadores, mais no empreendedor do que na ideia em si, muitas vezes. E ali dentro, o benefício maior que você tem é da rede que eles têm estabelecido, de relações, de contatos, de mentores. Só que é um programa muito acelerado. Bem, em 3 meses, você tem uma meia dúzia de palestras, se encontra com seus mentores para programar né, aquele grande lançamento que você vai fazer naqueles 3 meses que você está ali e para te conectar com quem pode te oferecer o maior benefício, desde colegas que estão na mesma indústria, veteranos que podem abrir portas e os investidores que vão ter a maior afinidade com a sua empresa que você está oferecendo. Então, né, por que é bem sucedido para eles e para o empreendedor? Eu acho que é porque eles têm uma fórmula madura, né, que inclui esses elementos aí. Mas enquanto escola para um empreendedor, eu não diria que é muito uma escola. Interessante. E tem um brand legal também, né? Ele tem tem uma chancela, assim, né? Eu sou Y Combinator do batch tal, e né, você tem um status como early stage mesmo, é importante, até para os fundos, né? Um validador ali, vários fundos investem, né, nas empresas que estão lá dentro. O fairy dust, que a gente chamaria, né? Que é uma vez que você tem aquilo ali, né, só ter né, o selo de aprovação
significa muito. E não é por nada, de novo, né? Eles têm um processo seletivo que é muito rigoroso e é uma ciência bem exata hoje em dia. Então, para um investidor que vem, né, de forma subsequente, o trabalho deles é muito mais fácil, né? Já passou por uma peneira, né? Rafa, em que ano que vocês fizeram parte do Y Combinator? Foi o verão daqui, seria junho, né, de 2021. 21? O Sam Altman tinha saído já dessa época. Já tinha, sim. Ele tava no OpenAI já, né? Tá. Assim, gente, pra quem não sabe, pra quem tá escutando e não sabe, o Y Combinator é uma das maiores aceleradoras de startup do mundo. E ele já aceleraram startups tipo Uber, Airbnb, acho que o Gusto tem mais exemplos aí, Dropbox. Tem centenas de exemplos de startups que mudaram o mundo e que fizeram parte do Y Combinator. Rafa, você falou que a primeira vez que vocês foram acelerados, em termos de aprendizado, foi mais forte, certo? Você pode dividir alguma lição que você aprendeu que você acha que vai ser útil para novos empreendedores ou para quem você mentora? Faz 5 anos, então tá forçando um pouquinho a memória. Eu não tenho roteiro, então a gente pegou ele de surpresa, né? Surpresa, Rafa. A Alchemist, eles têm um foco em B2B e uma ênfase bem grande em vendas, né? E eu vou dar um dos conselhos que eu lembro, que me marcou. Talvez seja um pouco óbvio demais, mas vamos lá. E, sem dúvida, vendas é o meu ponto mais fraco. Assim, sabe, não é à toa, eu sou o cofundador técnico, né? E hoje você pode me dar produto e tecnologia para resolver problemas qualquer dia e eu vou fazer isso com bastante conforto, assim, sabe? Mas se me colocar na frente de alguém para tentar vender alguma coisa, nem para salvar minha vida eu consigo. Mas um dos mentores que veio trabalhar com a gente no nosso modelo mental, né, para vendas B2B, ele simplesmente ensinou para nós que, né, temos uma tendência de insistir com quem não nos quer, né? Então, como vendedor, às vezes você recebe um não e você gasta todo o seu tempo insistindo em transformar aquele não num sim. E é uma tendência humana, eu acho, né? De não querer ser negado, né? De não querer receber um não. E do ponto de vista de vendas, a coisa mais produtiva que você faz é no não muda para o próximo. Engaja com quem, né, te recebe bem, com quem demonstra interesse. Tentar reverter um não quando você tem um leque grande de opções com outras pessoas com as quais você poderia estar gastando tempo, né? Insistir em reverter um não é a pior ideia que você pode... É o pior investimento de tempo. Genial, hein? Isso é bom, hein, Arthurzinho? Anota aí. Ô, galera, então vamos lá. Tem um caso que aconteceu comigo. Vocês conhecem a Temu chinesa? Já ouviu falar? Temu é o terror da Shein, que é o terror da... eles são o novo terror do varejo, né? Para quem conhece, aqui no Brasil eles chamam de Shein, mas é Shein. A Shein é um player chinês que em todos os lugares do mundo virou o player com mais downloads na App Store, de varejo, né? Recorde de vendas, batendo Zara, batendo esses caras de fast fashion. E a Temu é o terror desses caras. Inclusive estão brigando na justiça lá da China. Mas olha que interessante que aconteceu comigo essa semana. Fui impactado por um anúncio da Temu de um relógio. Meu filho me pediu um relógio, meu filho do meio. Papai, quero um relógio, né? Aquele momento de crescimento, né? Ele está fazendo 9 anos. Poxa, papai, eu acho que eu já quero um relógio. Eu não quero dar um smartwatch, eu quero dar um relógio digital. O meu mais velho tem um da Casio, um G-Shock, que sempre foi meu sonho de consumo. Né? E aí ele falou, poxa, papai, também quero um relógio. Acho que eu já tenho idade para ter um relógio. Falei, tá certo, filho. Então, papai vai olhar um relógio. Nessa conversa, meu celular ouviu, meus smart devices ouviram, e aí eu sou impactado por um anúncio de relógio da Temu. Um relógio legal, parece um reloginho legal ali no Instagram. Cliquei, me manda pro app. Ele não deixa você ver o preço no site. Aí, cliquei aí, baixei o app, eu falei, não, eu quero ver. Tô lá, né, ajudando no conselho da CIA. Deixa eu ver o que esses caras têm.
Entro no aplicativo. Na hora que eu entro no aplicativo, aparece uma roda para eu girar. Com bônus. Aí eu clico, o treco gira, 100% de bônus. O que é 100% de bônus em cima de quê, né? Tá bom. Você ganhou outra chance. Tá. Eu nem sabia, eu nem esperava uma, agora tem duas e já ganhei 100% de alguma coisa que eu não sei o que é também. Girei de novo, 100% de bônus. Aparece 2 presentinhos, você ganhou 200% de bônus. Você pode escolher esses produtos aqui de graça. Que? Né? Vamos lá. Eu falei, vou me deixar levar. Eu quero entender qual que é, onde é que eles vão me pegar, né? Cara, me lista uma lista de relógios e eu comecei, botei um, botei outro, não sei o que, de graça. Na hora que eu fecho, tá feito o seu bônus. Tinha escolhido 2 relógios, eu podia escolher 2 produtos no meio. Tinha tênis, tinha um monte de coisa. Escolhi e ele fala: agora você tem direito a escolher mais 3 produtos que dão, sei lá, R$ 150 com desconto. Aí eu fui lá de novo, escolhi mais 3 produtos. E na hora de fechar o carrinho, ele fala: pois é, esse aqui é com desconto, mas aí não sei o que e tal. No final, não entendi a conta direito, deu R$ 350. Eu falei, cara, olha que doideira, assim, né? Primeiro, o e-commerce chinês, ele é muito gamificado. É diferente aqui do Ocidente, né? Você entra numa Amazon, você não fica ganhando moedinha, né? Pá, pulando roda da fortuna na sua frente, loteriazinha e tal. Aqui é assim, né? Shein, esses caras, todos, o Shopee, todos são muito, muito gamificados, assim, ao extremo. Agora, o que eu achei interessante é que esses caras jogam com a ética, assim, sabe? Assim, eu me senti enganado. Eu falei, putz, cara, olha que... É meio que toma, é de graça, mas depois você vai ver nas entrelinhas. Não, mas você só tem que pagar R$ 350 para ganhar esse negócio de graça, sabe? Aquele negócio meio na Europa lá que você tá andando na rua, o cara começa a te oferecer um negócio e aí você ganha, mas aí você tem que pagar aquele golpe, né, de cara na rua lá de Roma. Mas eu acho que é um modelo pro Ocidente que, pelo menos para mim, eu me senti confortável, assim, senti que eu tava sendo enganado, mas é um modelo que tem dado certo, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, o que é a visão de vocês em relação a esses players, porque ao mesmo tempo, se você entrar, a gente estuda muito lá na CIA esses players chineses, e eles têm essa lógica de, não sei se vocês já viram os live commerce dessa turma. Cara, é coisa na tela assim, ó, aquele tanto de coisinha brilhando na tela, piscando, agora, é o produto e vende. E eu fico pensando, como assim? Completamente contra-intuitivo, é contra UX, contra UI, não existe esse tipo de conceito nosso aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse cara tá entrando no mundo inteiro e dominando os mercados. E aí eu queria um pouco da visão de vocês, assim, o que vocês acham que... Por que vocês acham que esses caras têm dado certo? É preço? É porque realmente é mais barato? Mas aí, Rafa, não sei como é que é nos Estados Unidos, eles são muito mais baratos que a Amazon e tal, porque aí você tem todo tipo de pricing também. Ou se é essa dinâmica que o Ocidente não pegou ainda, o eBay não tem, o Mercado Livre não tem e tal. Queria um pouco da visão ainda que vocês sentem. Como vítima desses anúncios e da roletinha, a minha experiência não é positiva, né? Então vamos conversar um pouco com o ponto de vista meu pessoal, né? Por algumas vezes eu cliquei nos anúncios do Temu e a primeira coisa que ele me apresentou foi a roleta e a primeira coisa que eu fiz foi ir embora. Então, no mínimo, para um segmento de usuários, realmente não funciona, né? Talvez... né, ostentar ou o que quer que seja, mas o sentimento que me causou é de que existe um golpe aqui, existe algo que está tentando me enganar. Dentro do meu ciclo de amizades aqui, conheço pessoas que já compraram, mas desse grupo, ou do grupo de pessoas com as quais já conversei sobre o Temu, a maior parte deles é um grupo insatisfeito de consumidores, assim, sabe? Porque tiveram qualquer forma de problemas, ou né,
entenderam como você que o preço é meio questionável no fim das contas, quando passa a régua, né? Não ficaram satisfeitos com a experiência, ou porque receberam produtos que são de péssima qualidade, às vezes danificados, com uma entrega demorada e coisas do tipo. Então, a reputação, pelo menos dentro da minha bolha, é péssima, sabe? Mas quem tentou, porque tentou, foi por causa de preço. Porque mesmo em relação à Amazon, de fato, eles oferecem preços mais baixos. Ô, Rafa, ô, Arthur, até antes de você comentar aqui, deixa eu só trazer alguns dados que eu tenho aqui deles, tá? Crescimento da base deles de clientes, 20% ao mês em 2024, chegando a 503 milhões de clientes de clientes ativos no mês. 503 milhões de clientes ativos. Isso nos Estados Unidos. Eles têm crescido rapidamente, eles têm mais de 520 milhões de app downloads em abril, tiveram mais de 520 milhões de downloads. Então, assim, é impressionante o que esses caras têm conseguido, né? Mas o meu ponto é em cima disso também. Aí, Arthur, eu queria te ouvir. Será que ele tem recorrência? Ou será que para um público que não é a gente, pode ser aquilo também que o Rafa falou? Às vezes a gente não é o cliente que ele quer. Não, eu estou falando com outro tipo de cliente, que é o cara que compra bugiganga, que usa a camiseta 3 vezes, tá bom, e vai pro lixo, ou passa para frente. O que você vê, Arthur? Assim, você que é mais jovem, você está em outra geração aí, você é Gen Z, conta aí pra gente. Eu vou ser extremamente parcial nessa, porque a minha opinião sobre isso é o seguinte: uma das frases que eu mais gosto de princípios de marketing é que se você fizer teste AB suficiente, você vai sempre acabar com um site de conteúdo adulto, ou então com bet. Então, isso para mim significa o seguinte: significa que os dados, eles devem ser um norte, eles devem te indicar o quão bem você está fazendo as coisas, mas eles não podem ser a única informação que você tem. E isso, para mim, é a diferença entre você fazer uma venda e fazer um cliente. Eu super entendo que existem diferenças culturais, mas eu também acho que é da psicologia e da natureza humana que todas as vezes que a gente se sente manipulado de alguma forma, a experiência depois que a manipulação acontece é negativa. E eu acho muito difícil construir um negócio com recorrência usando só gatilho mental e manipulando as pessoas. Então, assim, obviamente a gente vai ver como que isso vai se desdobrar no futuro, mas um player tipo a Shein, por exemplo. A Shein ganhou muito cliente porque a experiência de compra era realmente muito boa. Quando familiares, amigos compravam lá, eles elogiavam muito. E chegava sacola da Shein todo dia, toda semana em casa. Porque os produtos eram de qualidade ok pelo valor pago, e na visão das pessoas que estavam comprando, o custo-benefício era muito bom. Isso é completamente diferente do que quando você se sente manipulado. Quando você se sente manipulado, você sente que você sofreu um tanto de gatilho mental ali, e foi resposta automática, e depois você sai se sentindo meio que um trouxa. E isso não é uma receita muito boa para a construção de um negócio que dura. Mas, assim, escutem isso com muito ceticismo, porque é a opinião. Verdade. Porque aí você vai só no custo de aquisição, né, Arthur? Você vai assim, eu vou comprar a base, né? Esse cara tá com 500, 300 milhões, possivelmente despejando um dinheiro absurdo de CAC lá em cima, né? Mas depois o LTV às vezes não é tão relevante. Agora você falou um negócio da Shein que eu acho muito legal, assim, e é muito do chinês, né? Eles são integrados. Então eu vejo a Shein muito integrada com o TikTok. No Brasil, com o crescimento do TikTok, a Shein cresceu muito rápido. E eu via muito ali no TikTok as pessoas indo para dentro de loja da Zara fazendo o desafio de, poxa, qual roupa da Zara que tem igual na Shein muito mais barata? Olha aqui, esse blazer, R$400, a Shein tá 40, né? Olha aqui, é o mesmo blazer, cara, mostrava realmente, assim, muito. Então eles tornaram essa experiência, ela saiu um pouco do ambiente de compra e virou algo de conteúdo, né? Que eles fazem bem. Eu acho que essa turma, através do TikTok, que cresceu absurdamente também no mundo inteiro, conseguiu fazer bem. Agora, uma outra coisa que a gente descobriu que eles fazem, isso é bizarro, isso aqui no Brasil, por exemplo, é impossível. Impossível, não, é muito difícil de fazer.
que é, eles olham dados de consumo no TikTok, então vê a roupa que a gente está usando aqui, aí vê assim, as meninas estão usando blusinha de alcinha com tal cor, não sei o que e tal, prototipa, bota protótipo no site, com precificação dinâmica para entender qual que é o pricing certo. Ele não chega e faz essa camisa com R$50. Ele bota 50, 30, 40 e começa a fazer teste AB e começa a ver se esse produto tem liga. Se tiver, ele manda para a indústria para produzir. Ele tem ali um produto prototipado para testar, entendeu? Na mesma lógica de cinema, o que é o cinema? O cara faz um negócio, assim, a lógica é de estatística, né? O primeiro final de semana do cinema, do filme, você sabe se ele vai ser uma blockbuster ou não. Estatisticamente, você fala, putz, esse aqui vai ser um hit pelo primeiro final de semana. E eles estão fazendo a mesma lógica. Então, assim, experimentando. Então, o cara põe 50 mil roupas por semana no ar, testa um monte, joga um monte fora. Ele tá fazendo teste AB de produto. Assim, que é um negócio... É difícil de fazer, né? A Zara não faz. A Zara faz... O mais rápido que a Zara fazia era... Eu faço meu produto, põe nas lojas. Se começar a vender, eu vou produzindo mais. Mas isso é diferente do que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui de semanas, né? O cara tá com o produto testado. É bem interessante. Uma coisa que eu notei é uma saturação dos canais de marketing com o Temu, porque Temu, né? Tanto do ponto de vista de busca como social, é o tempo inteiro. Assim, é impossível de ignorar, e para qualquer coisa que você se interessa, quase que imediatamente, como você disse, né? Os smart devices, né? Escutando o que você está falando, já te colocaram um relógio de cara no seu feed, e foram eles antes dos outros, certo? Foi eles antes. Que custou mais caro, então. Desse ponto de vista, bem interessante também, porque são bem acertados e bem onipresentes. Agora tem outra história aqui que eu li essa semana que eu queria ouvir a opinião de vocês. Total balance on Starbucks cards is over $1.6 billion. Starbucks tem 1,6 bilhões de dólares em cartões. E aí o que os caras estão falando? Que isso é melhor que dinheiro, porque as pessoas não sacam, né, Rafa? Você que tem o cartão, você não saca isso em dinheiro. Quer dizer, você não pode ir lá na Starbucks e falar, eu quero meus $10 aqui que tá no cartão. Você tem que consumir. Né? Ele é usado para consumir. Então, o que está sendo dito aqui? A Starbucks está com dinheiro, 1,6 bi, que não é regulado pelo Banco Central americano. Então, é diferente de um banco onde você tem uma regra, onde você tem que deixar um pedaço do dinheiro lá, em depósito e tal. A Starbucks pode usar esse dinheiro e ele não vai ter, possivelmente, uma demanda de todo mundo querer sacar esse 1,6 bi amanhã. Né? Então, assim, virou um financiamento para a Starbucks a juros zero. É o que a reportagem fala. Né? Em outras palavras, os clientes estão emprestando dinheiro, 1,6 bilhões de dólares para a Starbucks, a zero interest rate aqui. Né? Então, o que vocês acham disso, assim, Rafa? Você que é um cliente assíduo da Starbucks? É bem curioso, porque quando você usa o aplicativo móvel e você faz uma compra aí, aqui pelo menos, até tenho a curiosidade de saber se funciona de forma diferente aí para vocês, mas para nós, quando você faz a compra pelo aplicativo e você faz o checkout, né, o fechamento do pedido, e você decide pagar com qualquer que seja o seu método de pagamento, né, cartão de crédito, Apple Pay, etc. A cobrança que eles fazem nunca é o valor da sua compra, é o quanto mais você quer no seu cartão Starbucks para cobrir o valor da compra. Né? Então, digamos que eu tenho $5 no meu cartão do Starbucks e fiz uma compra de $8. Em tese, eu preciso de 3 a mais, certo? Eles poderiam simplesmente cobrar no meu Apple Pay 3 a mais, fechar a compra exatamente o quanto eu precisava. Mas os valores de recarga vão ser diferentes, vai ser 10, 15, 25, 50. Então, imediatamente, depois de pagar os meus $8 que eu precisava hoje, se a mínima recarga era 5, eu sobrei com mais 2, pelo menos. Né? Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que
parece abusivo, ainda é insignificante o suficiente para ser não passar muito de um pequeno inconveniente, sabe? Então não te bloqueia de fazer a compra, como você disse, cria um financiamento a juros zero para ele e me prende como um cliente leal, porque agora tem 2 pila, vou lá, né? Que eu posso comprar com 2. Aí nunca é 2, é mais 2, que acaba virando mais 10, que acaba virando os próximos 2. Então eu acho que é uma sacada genial em vários níveis. Bem interessante. Ô, Arthur, Não, ô Rafa, voltando aí em você, depois que ele te ouvir, Arthur, mas hoje a Starbucks tem passado por desafios aí também, né? O modelo de negócio tá... O que você tem visto? Assim, cara, as minhas experiências, mas geralmente quando eu vou, eu tô em eventos, né? Aí a experiência tende a ser pior, mas geralmente é de fila. É um negócio que eu não espero muito de uma Starbucks. Lugar muito cheio, fila, né, demora no atendimento e tal. E eu esperaria, inclusive, já que eles estão, pelo menos nos eventos que eu vou, sempre aparecem como cases de uso de AI e tal, eu esperaria que eles tivessem uma predição de que em Austin, no South by Southwest, vão ter 60 mil pessoas lá e eles poderiam programar algo para diminuir as filas. Cara, você chega, dependendo do horário, você tem fila saindo da Starbucks, assim, fora, ficando 40 minutos uma fila, né? E não deveria ser uma surpresa aquilo, né? Putz, cara, tô com 2 pessoas aqui e apareceu 60 mil, né, do dia para a noite. Mas não deveria, né? Deveria ter Poderia ter. Inclusive, essa semana eu estava falando com um cara que é fornecedor do McDonald's, que ele falou que o grande desafio do McDonald's que eles estão tentando resolver com dados aqui no Brasil é isso. É porque tem um McDonald's do lado do Mineirão, vai ter jogo do Cruzeiro, do maior de Minas. O que acontece? Pô, depois ali vai encher, né, o McDonald's. Mas na segunda-feira depois é um movimento normal. Então no domingo vai ficar cheio. Né? Essa previsibilidade, ela faz parte do business. Eu ainda não vi, eu não tive experiência boa em momentos onde é sabido, ou seria sabido que teria um aumento, né, de demanda. Não sei como é que é a sua no dia a dia aí. Que você tem? É interessante que você abriu perguntando se o modelo de negócio deles tem um problema. Então, mas na verdade o problema deles é muito sucesso. E para ser sincero, tipo, eu não estou muito à parte do como eles estão, mas eu me lembro de recentemente ver uma reportagem onde eles falavam justamente disso, como que eles nos Estados Unidos se mantiveram relevantes, continuam crescendo e atraindo demanda, e cada vez mais ao redor do mundo, principalmente nas partes do mundo em desenvolvimento, assim, né? Chamaram de terceiro mundo no passado, mas então não, eu não sei se eles têm um problema. Eles têm um problema de muito sucesso e mais do que nada eles conseguiram manter uma clientela leal, independente do fato de que você está correto. Muitas vezes tem fila, muitas vezes tem demora, às vezes o serviço é um pouco inconsistente, sabe? Aí de novo, trazendo um pouco para o lado pessoal, minha experiência como consumidor relativamente frequente é que eu fiz a transição para o aplicativo. Então, se eu uso o Starbucks em aeroportos mais do que em qualquer outro lugar. Então, eu mais ou menos, né, já do Uber no caminho do aeroporto, entro ali no aplicativo, faço meu pedido, não importa o tamanho da fila, né, na hora que eu quero meu café está pronto, sabe? Então, e eles vêm incentivando bastante o uso do aplicativo. Então, talvez, né, a aposta seja essa no momento. Menos na questão de previsibilidade, porque, né, não é como o Temu, que pode, né, tem um sistema tão integrado que eles podem servir uma demanda flutuante de forma real time, né, em tempo real. É uma loja, né, tem um limite físico do quanto que eles conseguem servir num determinado pico e eles não vão escalar de forma desnecessária quando os picos são, né, espaçados. Então, o que eu especulo é que sim, eles estão atentos ao problema e estão tentando resolver com pedidos móveis. Eu tenho alguns comentários. O primeiro é sobre o cartão. Porque
Eu já vi outras estratégias que eu também acho geniais de financiamento. Então, um ótimo exemplo disso é o Elon Musk lançando a Cybertruck. Basicamente, ele desenvolveu um protótipo e ele vendeu, sei lá, 100 mil unidades por $250 mil antes de produzir qualquer coisa. Então, ele fez a pré-venda da Cybertruck, levantou alguns bilhões para que ele pudesse produzir a caminhonete que ele queria, do jeito que ele queria, e assim, encheu o caixa da Tesla até não querer mais e a ação foi lá para o céu. O que eu gosto na estratégia da Starbucks, basicamente, é que ele extrapola isso. Esse cartão, ele é um instrumento de financiamento e de fidelização, como o Rafa disse. Então, isso eu acho genial, porque além de encher o caixa, ele mantém o cliente voltando e aumenta a frequência de compra. Então, no livro Faça Simples, que eu escrevi com o Gustavo, a gente falou o seguinte, a gente falou que existem basicamente 3 formas de crescer uma empresa. Ou você consegue mais clientes, ou você consegue aumentar o valor de compra desses clientes, você faz eles gastarem mais, ou você faz esses clientes comprarem mais vezes. Então, o Starbucks está fazendo basicamente as 2 últimas brilhantemente. E mais clientes, é o que o Rafa falou, eles têm sucesso demais, acho que não precisam disso. E aí, sobre a parte de fila, eu concordo, eu também acho que eles estão querendo resolver isso usando AI e usando os pedidos móveis. O meu único ponto é que eu queria aproveitar isso para falar sobre gatilho mental de novo, usando um caso que aconteceu comigo, porque eu acho que isso é muito forte e isso pode ser usado por vários empreendedores que estão escutando isso aqui para aumentar a venda. Eu estava na Quinta Avenida, em Nova York, em maio desse ano. E aí a gente queria ir na loja da Nike, é uma puta loja enorme, tem 4, 5 andares, a loja é muito legal, linda. E aí na hora que a gente chegou tinha uma fila bem grande, assim, falei, nossa, mas tá, vamos entrar na fila, né? E a gente entrou na fila, a gente ficou mais ou menos uns 10 minutos esperando, a fila andou bastante, de uma vez assim, o segurança deixou umas 20 pessoas entrarem, aí ele parou de novo, falei, que isso, a loja deve estar lotada lá dentro, que isso, vai ser até ruim de andar. E aí o pessoal foi saindo, ele abriu a fila, ele deixou mais umas 25 pessoas entrarem e a gente estava entre essas 25 pessoas. Loja lotada, caramba, tinha pouca gente lá dentro. Basicamente o que eles queriam era uma fila grande na porta da Nike, para que todo mundo que passasse em frente à loja olhasse e falasse, que isso, tá todo mundo querendo entrar na Nike. Então, isso é um gatilho mental muito eficaz, porque quando a gente não sabe aonde ir, a gente basicamente tenta ir aonde a maioria das pessoas estão indo, porque elas devem saber alguma coisa que a gente não sabe. E as empresas que sabem usar isso a seu favor, elas conseguem vender muito no digital, elas conseguem vender muito em ponto físico, elas conseguem vender muito em todo lugar, porque elas basicamente mostram que está todo mundo fazendo isso. E o que eu penso é, eu não sou tão informado assim, essas pessoas devem ser mais informadas que eu. Só que, basicamente, não, está todo mundo no mesmo, e a empresa está só sendo muito brilhante, usando esse gatilho para que ela possa vender mais e conquistar novos clientes. Arthur, isso é muito legal, assim, e é um ótimo ponto que você trouxe, né? E eu acho que quem faz, por exemplo, mercado de luxo faz isso bem, né? Eu estava em Portugal, eu entrei na loja da Rolex e falei, queria ver, a mulher me mostrou o Rolex e tal. E aí eu falei, como é que é? Quanto tá esse? Ela falou, não, você não compra o Rolex assim. Não, mas eu queria saber o preço, né? Assim, acho que eu tenho condição de comprar um, né? Ver. Não tem jeito, é fila de espera, você tem que esperar, né? Se quiser, tem um monte de gente na sua frente aqui e tal, tipo assim, você não compra o Rolex assim, do jeito que você quer. E isso te gera uma sensação de, caramba, bicho, eu tenho que ter esse negócio, né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho que a Nike, ela precisa se ressignificar também para ver se ela tá nesse lugar. Porque eu acho que quando você vai pro Air Jordan, tem um público que é isso, né? Assim, é um por CPF aqui no Brasil, um por CPF. Você compra. Não, você não pode comprar mais, é cheio de regras. Só que ao mesmo tempo, se você olhar as ações da Nike, estão despencando. Por quê? Porque a Nike foi para um lugar de acabar com distribuição, só distribuição própria, porque queria vender essa lógica da experiência no site, não tem Amazon. Você entrar na Amazon para comprar Nike, não tem. No Mercado Livre não tem, não sei o que, né? Distribuição toda própria. E dizem que foi um tiro no pé. Porque a receita caiu e a empresa, né, tá precisando se ressignificar, porque esse gatilho também, Arthur, do mesmo jeito ali que a gente falou dos chineses, ele é interessante, mas ele pode ser
perigoso também, né? Assim, putz, você gera uma expectativa de fila para entrar na loja da Nike. Aí você entra, não tem ninguém, você fala, putz, cara, tô sendo enganado, né? E a mesma coisa ali, pô, se eu quero comprar o Rolex, a mulher não me vende, eu entro no site aqui e compro, não é legal, né? Eu acho que essa história, o storytelling tem que estar muito bem coordenado. Aquela Hermès de bolsa, tem algumas bolsas top que se você não for cliente nível X A deles de fidelidade, você não compra. Bota o dinheiro que for. Fala, não, tem à vista aqui, eu vou te pagar $100 mil na bolsa, compra, tem a pau. Né? E isso gera essa vontade de querer estar lá. Só que, na minha visão, tem alguns produtos que te permitem fazer isso. Né? Eu não sei se a Volkswagen conseguiria fazer isso. A Porsche aqui em Belo Horizonte tem 1.500 pessoas na fila da Porsche. Eu estava com o pessoal da Porsche aqui, falou, tem 1.500 pessoas na fila de espera para ter um Porsche. Agora, você não vai esperar a mesma coisa de né, para você comprar um Tiggo 8 lá da Chery. Não, tem 1.000 pessoas na fila de espera para comprar, né? Eu acho que você tem que alinhar a estratégia, né, comercial com os gatilhos comerciais também. Assim, por mais que eu entenda esse lado da Nike ali na Quinta Avenida, que é uma vitrine, né? É o que a Apple fazia muito também em lançamento, né? O povo dormia na barraquinha na porta da Apple. Mas essa matemática funciona? Me ajuda. Eu tenho essa curiosidade, na verdade, né? Porque no fim você está criando, né, uma falsa escassez e escassez, né, aumenta o valor do produto, né, e o desejo em volta do produto, sim. Mas se você faz a fórmula básica, né, de unidades vendidas, né, de valor por unidade ou margem por unidade, o que é que seja, é uma estratégia que produz, no fim, uma receita maior? Eu acho que é. A Porsche tem resultados bons e a Rolex, eu vi agora, Rafa, que a Rolex está diminuindo lojas pelo mundo. Ela vai reduzir as lojas para gerar mais escassez, para aumentar valor. Mas é o ponto, né? O que é a lógica sempre de pricing, né? Ou você é vendedor de Harley Davidson ou de Honda Bis. O negócio da Harley é customizável, é especial, não sei o quê, mas o volume é muito menor, a margem é muito maior, só que o volume é menor. Honda Bis é no quilo. Tipo assim, ó, são 3 cores aqui, bicho. Paga a parcela é essa, não tem muito o que escolher, não. É a lógica de volume, né, escala mesmo. Por isso que eu acho que esse tipo de estratégia faz sentido para esses caras que não têm escala e não querem ter escala. Porque o cara da Porsche tá fazendo, esse banco aqui é costurado à mão. Você escolhe a cor do banco, você escolhe como é que é o volante. Não é um negócio que a Volkswagen vai conseguir fazer ou a Stellantis vai fazer. Mas para esse tipo, né, para Lamborghini, eu acho que funciona, entendeu? Porque o cara já cobra por isso, assim, né, por essa margem. O que ele está fazendo, na verdade, é criar a demanda que às vezes ele não teria, né, uma demanda tão alta. A Apple não é o contra-exemplo, onde eles mantêm eles têm um valor alto de produto, uma margem grande, mas não se preocupa com gerar escassez. Quem pode pagar, pode ter. Mas você não concorda que por um tempo ela gerava um pouco? Assim, você só conseguia iPhone, você ficava lá na porta, tinha uma semana. Eu lembro assim do pessoal, cara, pagando caro para ter acesso, né? Hoje não, né? Mas eu não acho que aquela, pelo menos a minha interpretação, é de uma escassez justificada, porque, né, do ponto de vista da cadeia de suprimentos, né, tava estressada, né, a demanda era muito maior que eles conseguiam produzir. Eu não vejo a Apple criando uma falsa escassez, como várias dessas outras empresas fazem, né. Então, por isso eu penso, né, seria a Apple contra-exemplo, e se eles provam que é possível, né, por que a Rolex não ia? E a margem dela é altíssima, né? O que é a sua visão, Arthur? A minha visão é a seguinte, o Bush falou da Harley, que a Harley é sobre a personalização. Eu discordo um pouco, eu acho que a Harley é sobre a crise de meia-idade. Foi a piada, o pessoal que adora Harley, eu também sou fã de Harley, desculpa gente, tava fácil a piada. Não, você vai ter hater aqui no canal, galera. Vou ter hater agora. Não, eu adoro Harley, tô brincando. Mas é o seguinte, eu acho que são gatilhos mentais diferentes que a gente tá falando. E, pra mim, o maior problema de tudo é quando você se sente de fato manipulado. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu consegui entrar na loja da Nike, eu não esperei muito tempo, eu esperei, sei lá, 10, 15 minutos. E quando eu consegui entrar,
a loja estava cheia o suficiente para eu entender por que que eles seguraram o pessoal lá fora, mas ela não estava cheia que eu não conseguia andar, não estava insuportável, e ela estava agradável, eu conseguia ainda olhar as peças, eu conseguia comprar, eu conseguia rodar lá dentro, eu não me senti manipulado. Eu sabia que cabia mais gente lá, eu sabia que eles não precisavam estar fazendo aquilo, e com o conhecimento que eu tenho de marketing, eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. Mas eu não acho que as pessoas que entram lá se sentem manipuladas. Então, para mim, esse gatilho da prova social, ele é bem usado nesse caso. Eu acho que existe uma confusão grande entre o gatilho de escassez. Porque a escassez ela pode ser escassez percebida, uma escassez criada, uma escassez falsa, ou ela pode ser uma escassez real. A única escassez real é uma escassez que tem falta de material. O resto é escassez meio que percebida. A gente cria ela para a gente aumentar a demanda. A maior diferença para mim, e a maior confusão que eu vejo entre os empreendedores, eu acho que isso pode ser legal da gente falar aqui, é entre escassez e urgência. Basicamente, gente, a diferença entre os dois é urgência é por unidade de tempo, escassez é por unidade do produto. Então, quando a Amazon coloca, ela só tem mais 2 unidades, isso é escassez. Quando você entra numa página de venda e tem um reloginho lá, isso é urgência. Então, ou então, sei lá, só amanhã da Ricardo Eletro, isso é urgência. Geralmente, urgência faz a pessoa comprar agora, escassez faz ela pagar mais. E eu super concordo com o Rafa, a Apple provou que é possível fazer. Mas eu acho difícil a gente dar a Apple como exemplo, porque a Apple é a exceção, ela é a empresa que conseguiu fazer os dois. Assim. Então, é bem difícil pegar essa empresa e falar, tipo assim, gente, é assim que é para fazer. Assim, eu acho que é super válido olhar para a Apple e tentar espelhar e tentar entender por que funcionou lá, porque é um produto, entre aspas, de luxo, que o ticket é alto realmente, e é um produto extremamente desejado, eles conseguiram criar esse desejo e essa demanda, e eu acho que o jeito que eles criam essa escassez, Rafa, é com a obsolescência programada, que basicamente, depois de 2 anos, o seu iPhone não vale muita coisa mais. E com o status que gera quando lança um novo iPhone. Então, cada novo iPhone ele é escasso. Quando tem o iPhone 16, que é lançado agora, tem um segmento de compradores da Apple que tem, e aí ele é escasso. Então, por isso que ele vale mais. E aí, quando você está numa festa com o pessoal da alta sociedade, ou com seus amigos, ou com a galera, e aí você tira o seu iPhone 13, você sabe que o pessoal vai olhar e falar, eu tenho 16 Pro Max. Então, a Apple cria isso, de fato, fazendo esses lançamentos anuais. E eu que tenho Samsung. Não, hoje eu não vou nem falar. Eu nem sou convidado para a festa. Rafa, o que aconteceu foi, o Gustavo falou uma vez que ele era fã de Samsung e não era fã da Apple. Isso era mentira, obviamente, mas ele entrou no personagem, agora se perdeu. Eu não consigo sair mais. Isso é porque você não tava lá no dia que ele me falou que era fã do BlackBerry, não era fã do iPhone. O seu tenta apagar da minha vida. Eu e o Odd, a gente amava o BlackBerry. BlackBerry Storm. Eu tive o BlackBerry Storm. Mas assim, o meu ponto inteiro eu acho que quando a gente se sente manipulado, o gatilho é mal usado. Mas quando você usa o gatilho mental para fazer mais venda, ou para fazer a pessoa decidir agora, ou para aumentar o valor do seu produto, e a pessoa não se sente manipulada, ela se sente feliz porque ela decidiu aquilo lá, eu acho ok. Não, essa semana tem um caso interessante sobre valor, né? E como o valor ele precisa ser percebido, né? Peguei um Uber ontem e o cara tava num carro da Chery. Cara, um carro legal pra caramba. Na hora que eu entrei, bicho, que carro massa, tela bonita, aquele, o trocador de marcha lá, igual de uma Mercedes e tal. Carro legal. Eu falei, putz, que carro massa, cara. Ele é legal, mas vou trocar ele. Mas por quê? Ah, porque ele desvaloriza muito. Eu falei, por quê? Pô, cara, eu amo esse carro. Eu amo. É um carro top, super confortável, é muito melhor do que o Corolla, não sei o que e tal. Só que o Corolla nos valoriza esse aqui. Eu fui olhar outro dia quanto tá ele, eu já perdi 6 meses, perdi R$50 mil. Que o preço dele tá caindo numa velocidade absurda. E se eu ficar até o final do ano, se eu ficar até o meio do ano que vem, eu perco mais de 50% do valor do carro, vou ter que trocar. Então olha que interessante, o cara tem um bom produto, é um carro que realmente me impressionou, é um carro econômico, um carro com tecnologia top, um carro que entrega mais do que ele custa de verdade. Mas o valor percebido não representa aquilo. Eles não conseguiram, a marca não conseguiu atrelar. E eu acho que a Apple faz isso muito bem. Ela entrega um valor que é muito maior do que ela está entregando como produto. Por exemplo, o iPhone 16. Que, né, é o novo iPhone 16 e tal. Cara, assim, a mudança mesmo, real, é muito psicológica e as pessoas querem ter. Eu quero ter o iPhone 16 porque eu quero, porque
Porque foi criada essa... Mas eu valorizo isso. Eu acho que a Apple consegue fazer. É lógico, ela tem um lado de produto que é impecável também, mas ela tem desde que o Steve Jobs morreu, evoluções que não são mais o que ela vendia lá atrás, que era a evolução... muita coisa que está sendo feita aqui foi planejada, inclusive o Apple Watch, planejado pelo Steve Jobs ainda, quando ele era vivo. Tem patente dele lá de Apple Watch, do iPadão, entendeu? E o cara era um gênio, tem um time muito bom. Agora, eu não acho que hoje ela entrega mais isso que ela vende. Mas a marca continua carregando a empresa para esse lugar. Olha, eu discutiria uma coisa. Eu discutiria que o modelo de negócios do Tim Cook é diferente do modelo de negócio do Steve Jobs. Para mim, o melhor resumo é o seguinte: o modelo de negócio do Steve Jobs era, se você quer a peça mais linda e tecnológica, se você quer a maior inovação do mundo, eu vou te entregar. O modelo do Tim Cook é, se você quer mostrar para os outros que você pode ter a coisa mais nova e a coisa mais legal do mercado, eu te entrego. Então, o Tim Cook não tentou inovar muita coisa. Ele não tentou fazer muito, porque o modelo de negócio é esse. O modelo de negócio dele é status. E o modelo de negócio do Jobs era inovação. E é por isso que eu não consigo entender por que o Gustavo Caetano não é amante da Apple. Tem um Galaxy. Fala aí, Rafa, que eu tenho um ponto sobre isso também. Não, eu só acho muito curioso ver como a Apple é uma exceção em vários níveis, assim, porque sim, tem a obsolescência programada, que é muito importante dentro do modelo dele, mas é incrível como o produto retém valor, entendeu? Se você tem um MacBook que você vende depois de 8 anos, você ainda consegue um ótimo preço. É incrível. Não, mas aí eu acho que é o lado funcional mesmo, né? O MacBook é muito bom, né? Você tem se você tem o Air, eu tenho o Pro aqui, cara, assim, diferente do Windows, você precisa ficar atualizando, trocar processador, precisa de coisa, cara, ele funciona muito bem há muitos anos. Mas tem um ponto sobre a liderança, o Arthur, que eu li no artigo de Harvard, que diz o seguinte: o artigo dizia que depois de um líder visionário, a tendência é de você ter um líder executor. E ele explica o porquê. Ele fala, né, ele começa falando de Bill Gates. Quando Bill Gates, que era um visionário, sai, entra Steve Ballmer. A Microsoft bateu recorde de vendas. Mas a Microsoft não criou nada. Não criou nada. Fez o Windows Phone lá mal feito e não conseguiu executar nenhuma estratégia visionária. Por quê? Steve Ballmer era executor, era um cara de venda, suado, gordão, pulando. Vamos vender. Cara, a galera de dentro da Microsoft me falava que se você pusesse um iPhone na mesa, na frente do Steve Ballmer, ele pegava o iPhone e jogava na parede. Ele era inimigo do iPhone, não podia. Se dentro da Microsoft não podia. Ele fez a morte do iPhone, lembra? Eles enterraram o iPhone aqui, mas era um cara extremamente executor e pouco visionário. E aí ele conta, né, a mesma coisa de Steve Jobs com o Tim Cook. Steve Jobs, visionário. Tim Cook, executor. Tanto que ele está executando até hoje a visão. Mas o que era o ponto ali? Para você ser um visionário, você tem que ter um cara muito bom de operação do seu lado. E agora, por exemplo, saiu o Steve Ballmer, veio quem? Satya Nadella, visionário. Satya é visionário. Conheci o Satya, fiz mentoria com o Satya. Do lado do Satya, tem um CEO, mão de ferro. Do lado do Zuckerberg, tinha a Sharon lá, que era a CEO do Facebook. Quer dizer, cara, para um cara visionário funcionar, você tem que ter um cara que tem maestria em execução. O problema é que quando esse cara sai da frente e o de execução executa, o de execução assume, você não tem essa... O cara é um executor. Então não adianta cobrar do Tim Cook que ele seja um visionário, porque ele foi criado e ele cresceu na empresa como um baita executor. E por isso ele está executando. E ele faz bem o que foi pensado. Inclusive, o óculos da Apple e tal, entendeu? Você vê que o cara executa, mas não é o cara que consegue pensar muito, muito diferente, né? E aí me surpreende que Zuckerberg passou por... né? Porque geralmente esses caras são muito visionários, chega uma hora que os acionistas tiram o cara da linha. Falam, não, no Google. Ó, velho, tira vocês dois aí, cara. Entra o Eric Schmidt aqui, que é o cara para executar
o plano. Não dá para ficar só viajando mais não, agora tem que executar. Aí o que é o problema? Google agora começa a ter problema. Por quê? Porque perdeu o visionário, né? E foi pro executor. O que você acha, Rafa? Me lembra um ditado que, eu não sei se é originalmente americano, mas eu vi pela primeira vez aqui, né, que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, né? Ciclos. Eu consigo falar um pouco da realidade da nossa empresa, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição agora, onde eu fui o cara do começar do zero, a pessoa de visão, né? Junto com o Grant também, a gente tem funções diferentes, ele não está tão focado em produto, tecnologia, inovação, mas ele, do ponto de vista de encontrar caminhos e criar uma história, e vender uma história, e criar uma reputação legendária para uma empresa, antes mesmo da gente ser, né, nada, ele faz um trabalho fantástico. Então, nesse aspecto, juntos, assim, para essa alavancada da empresa, foi essencial, sabe? Mas agora a gente está num momento meio de adolescência, assim, sabe? O nariz cresceu antes do resto do corpo, né? Você está trombando nas quinas. Porque né, a gente tem hoje 110 pessoas e o uso do produto se transformou, já não é mais né, de usuários que são early adopters, né? Um grupo grande de usuários, os casos de uso são mais missão crítica, tudo. Então, entra um momento em que a excelência operacional se torna vital, né? Infelizmente, a gente conseguiu no último ano aí montar um time de executivos com um perfil diferente, complementar ao nosso, sabe? Então, mas agora a questão é, né? Sim, conseguimos colocar o operacional na linha, mas como que você balanceia, né, daqui para frente, né? Porque, obviamente, a gente não quer se tornar a Microsoft do Ballmer, a gente não quer estagnar, a gente não é o dever. E aí eu não sei, tem exemplos de empresas que se mantiveram, né, com boa performance nos dois âmbitos, né, no inovador e no operacional? Então, eu acho que o Facebook é um grande exemplo, mas eu acho que porque o Zuckerberg segurou a barra e se transformou também. Você vê ele agora, ele é outro cara, né? Barbudinho, malhado, surf, não era esse cara. Eu quero dar os parabéns pro time que fez o rebranding dele. Incrível. Ah, é animal, de camisetinha, tá indo nos eventos e tal, super descolado. Mas outro dia eu vi ele falando isso, ele falou assim, eu tive que segurar rojão aqui, porque em um determinado momento os acionistas queriam tirar ele. Porque é natural, é o que você tá falando, Rafa, né? O momento da empresa necessita de pessoas com perfis diferentes. Eu sou um cara muito mais de criação do que de manutenção. Então, eu sou um cara que, pô, na samba, a gente criou, fez as coisas e tal, e eu tava lá. Quando a gente foi pro momento de manter, eu sou executivo de mercado. Agora, nós estamos fazendo uma virada de novo para AI né, e agentes de AI. Aí eu voltei de novo. Por quê? Porque o cara que estava lá não tinha essa capacidade. Ele era um cara de executar o que estava pronto. Mas ele não era o cara de criar o novo e nem de rampar o novo. Então eu tive que voltar de novo para a cadeira de CEO. Então, eu acho que esses momentos, eles vão impactando, né, o executivo. Agora, as empresas que conseguem fazer, a Oracle, por exemplo, é uma que conseguiu, são aquelas em que você tem as lideranças que conseguem se adaptar também a esses momentos. E aí depende muito do perfil da liderança. Os caras, né, o Sergey e o Larry do Google, não queriam ter aquela função. Tanto que eles resolveram, falaram, cara, chama o Eric Schmidt aqui, que é um cara cabelo branco, um cara que sabe conversar com o investidor, ele não quer falar isso. Eu quero falar de produto, eu quero falar de novo, de Google X, de coisas diferentes. Então, eu acho que se o executivo, se o empreendedor tiver essa capacidade e quiser
se reinventar, porque vai ter um momento, Rafa, vamos supor que daqui a pouco vocês vão fazer IPO. Cara, é outro papo. É falar com o investidor. Eu falo com o Israel lá da Amélios, ele fala, putz, cara, 7 horas da manhã eu tô em qualquer investidor já. Minha vida é falar com o investidor, é dar satisfação disso, é falar daquilo, é número o tempo inteiro e tal. Não é produto mais. O cara tá ali numa pegada muito mais burocrática, que o Facebook passa por isso, né? Por isso eu acho que o Facebook é um dos grandes cases, porque manteve uma liderança, a CEO trocou, mas conseguiu se reinventar como empresa, mantendo um cara que tem o perfil de criação, que geralmente o mercado quer um outro cara num determinado momento. Você vê que todas essas empresas puseram as outras, puseram caras executores na frente. A Microsoft só voltou o Satya porque precisava se reinventar, senão a Microsoft ia para um caminho também de insucesso, né? Quando o Satya entrou, eu lembro que eu fiz mentoria com ele no segundo ano dele, ele falou, Gustavo, hoje nós somos uma empresa de vender licença, a gente vende commodity e o nosso vendedor não vende valor. Ele chega lá e fala, quantas licenças você quer? Tantas. Vou lá e te entrego X CDs e instalo o CD do seu coisa. E eu quero vender valor, quero vender nuvem, quero vender produtividade. E o cara fez essa mudança cultural. Mas se não tivesse alguém com o perfil dele, eu não sei se conseguiria. Porque o perfil, ou teria que ser o Bill Gates voltando para às vezes, reinventar, né, a empresa. Se Arthur, você ia trazer. Nós temos que fechar também. O povo já tá querendo dormir já. Então, eu quero mudar de assunto só para fechar, porque eu queria, assim, uma coisa que eu queria muito fazer era aproveitar o Rafa. Então, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta, cara, porque eu sei que você já passou por algumas das maiores aceleradoras de startups do mundo, você já esteve perto de algumas das mentes mais brilhantes desse mercado, você, hoje em dia, você tem uma empresa que vende pro exército americano, que é assim, uma coisa impensável para muita gente, que é tipo, você vive o sonho de muito empreendedor. E eu queria saber se você pudesse compartilhar alguma lição com o Rafa que estava começando, quando sei lá, você tinha um sonho, um notebook. O que você compartilharia que você acha que iria cortar caminho e ia economizar bastante tempo dessa jornada? Ou, se não for tempo, bastante sofrimento. Eu vou dar um conselho um pouco na linha oposta, mas ao mesmo tempo na mesma linha. Porque normalmente quando você apresenta essa questão para alguém que, né, eventualmente conseguiu alcançar o desejado no mundo do empreendedorismo, eu acho que tem uma resposta que a resposta talvez você esperasse de mim, né? Faz mais cedo, só faz, né? Comece antes, erra até você acertar. E não foi muito o meu caminho, certamente não. Essa é a minha primeira empresa, eu fundei ela, já tinha 36 anos, relativamente tarde, considerando a trajetória de empreendedores seriais, normalmente, ou pelo menos os que estão nos headlines, né, das notícias, porque no fim, acho que até a gente sabe que os que se sucedem com mais frequência estão nos quarentões, né, mas vamos dizer, então o que eu estou tentando evitar é dizer o que os headlines dizem. Eu acho que cada um, independente do sonho que tem a sua própria jornada, sabe, E na minha jornada, eu tive momentos, tipo, eu não perdi a minha estrela, né, do norte. Assim, eu sabia mais ou menos onde eventualmente eu queria estar. Mas, num determinado momento, eu achava que eu queria, né, aprender algo na carreira corporativa. E aí eu priorizei isso em vez, né, de tentar o empreendedorismo. Eu queria ter a experiência de viver no exterior, eu priorizei isso em vez do empreendedorismo. Eu queria ter experiência de me educar no exterior, eu priorizei isso em vez do empreendedorismo. Ao mesmo tempo, eu tinha uma certa insegurança dentro de mim em relação a conhecer, né, como administrar uma empresa de ponta a ponta, então aquele MBA ele me trouxe um certo conforto, assim, sabe? Eu queria ter experiência de participar de uma startup num momento bem inicial, preliminar, antes mesmo, né, como empregado fundador, para poder vivenciar aquela experiência, aprender e me preparar de uma outra forma. Então, essa foi a minha jornada, assim, foi de em cada momento estar atento, ser curioso, mas me colocar na situação que me parecia mais lógica, dada as minhas circunstâncias, a minha história, para continuar trabalhando no meu posicionamento, né? Então, no fim, eu acho que o que eu aprendi é que a oportunidade correta, do momento correto,
ela vem para quem está mais bem posicionado. Vou dar um exemplo meio óbvio, assim, né? Não é meio óbvio, meio bobo, mas ela exemplifica tudo isso, assim, para fechar. Quando eu me abri para o universo, falei assim, eu quero viver no exterior, eu gostaria de ir para o exterior como uma oportunidade de trabalho. A oportunidade de trabalho só se abriu porque naquele momento eu estava acompanhando tendências do mundo da tecnologia, eu estava estudando e me mantendo na vanguarda de uma tendência, e quando a oportunidade surgiu, eu era um de muito poucos que conseguia né, fazer aquilo naquele momento. Então, dessa forma, eu vim, né? Então, eu acho que sim, eu acho que todo mundo tem que se pressionar para se posicionar de formas a abrir portas, né? Mas o momento certo de cada um é diferente, assim, sabe? Eu acho que o autoconhecimento aí no fim ganha. Muito massa, viu? Rafa, a gente adorou ter você aqui. Acho que nós vamos substituir o Rod por você. Muito melhor. Eu trouxe muito conhecimento de um jeito simples e verdadeiro, né? Como você é. A gente agradece muito, cara. Foi show. Espero que a gente possa gravar outras vezes, porque tem outros assuntos aí que a gente pode conversar também. Eu sei que tá nesse ecossistema super rico de Austin e no Texas também, né? O Texas está virando um grande polo tecnológico, já era, mas tem várias empresas saindo, inclusive da Califórnia, indo para aí. E depois a gente pode gravar um próximo programa para contar um pouco dessas tendências, o que você está vendo, o que tem de startups legais, que é algo que a nossa audiência busca muito também. Então, obrigado, cara. Fiquei honrado de ter você aqui. Obrigado pelo convite. Fazemos, sim, outras vezes, com prazer. Prazer, Arthur. Primeira vez né, nos conhecendo hoje aí. A Grazi mandou um abraço e a Clara falou para eu falar o nome dela no podcast e dizer que ela é uma filha muito boa. Muito bom. Arthurzinho, que aula, hein, bicho? Eu adorei, que aula. Tem 3 páginas de anotação aqui. Rafa, muito obrigado. Adorei te conhecer. Foi um prazer. E espero que a gente faça mais disso. Valeu, Gusti. Valeu, gente. Obrigado. Ó, compartilha aí, passa pra frente, dá like. Tem que pedir, viu, Rafa? Senão a galera não ajuda, não dá um likezinho, não dá um share aí. Compartilha com outros empreendedores, compartilha com parentes, amigos que estejam nessa jornada ou querendo empreender, porque tem muito conhecimento aqui que vale mais do que MBA. Um abraço, pessoal. Até a próxima.